Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Camargo, eu trabalho na empresa Programmers Beyond IT. A gente tem a sede em Campinas, mas já tem aí filiais aí internacionais em várias cidades. Convido todos aí a conhecer a gente no LinkedIn. E a gente está nessa parceria aí com a Brasel praticamente desde o começo do projeto, né? Então, eu estou como coordenador aí das reuniões de pautas técnicas e também como o ponto central ali de todas as dúvidas e de toda a documentação do projeto, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês é um pouco do overview da parte técnica e do que a gente está entregando, tá? Não vou conseguir entrar muito no detalhe, porque é muita coisa, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção do que a gente construiu aí em todos esses meses, em todos esses grupos de trabalho aí que a gente teve no projeto. Então, o resultado de todo esse conjunto de trabalho foi uma documentação técnica onde a gente fez uma especificação com um conjunto de APIs REST, né? Então, é um padrão, uma tecnologia que o mercado todo já conhece, principalmente vocês, né? E a gente fez justamente para facilitar a entrada aí de mais players, para que não tenha, que as empresas não precisem gastar muito para desenvolver com tecnologias aí que ou são muito inovadoras ou que já estão ultrapassadas. Então, a gente viu que a API REST ainda é muito utilizada no mercado e a gente foi por esse caminho. É importante salientar aí que o Open Delivery, como o Célio já falou, ele não é uma plataforma, então, assim, a gente não tem um host próprio, né? O Open Delivery, ele é basicamente ali o conjunto de esquemas, né, JSON, para que as empresas baixem essa documentação, né, leiam a documentação e implementem nas suas plataformas. Tá? Então, assim, hoje, depois eu vou mostrar um pouco da documentação, mas basicamente é um Swagger que a gente está dando para o mercado, né, onde as empresas vão implementar nos seus sistemas utilizando aquele esquema que a gente está sugerindo aí nessa parte de foods. Tá? As ferramentas que a gente utilizou. Toda a documentação foi escrita usando o OpenAPI, então todas as APIs, os endpoints que a gente tem são complacentes ao OpenAPI e a gente está renderizando isso numa ferramenta que chama ReadDoc, que é uma ferramenta open source também, que a gente usou no lugar do Swagger UI, né? Então, é uma ferramenta que dá um pouco mais de flexibilidade e a UI dela é mais bonitinha, digamos assim, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas também é uma ferramenta aí open source. E todo o projeto está hospedado no Git, né? Então, a gente tem esse repositório, a Brasel Nacional, e lá a gente tem a documentação oficial e a documentação beta. Tá? Então, já falando nisso, né? Hoje a gente está com essas duas versões. A versão 1.0, que a gente está chamando aí de 1.0, que é essa versão de release, é onde a gente tem os padrões de cardápio de pedido, né? Por que ela é a release, né? Se a gente não tem servidor nem nada? Mas a gente já tem empresas aí que colaboraram com o projeto que estão usando essa versão. Então, a gente fez um freeze e publicou essa versão de release e agora a gente tem um cronograma aí de evoluções e de novas funcionalidades para as próximas versões. A versão de pré-release, né, que a gente chama, a gente tem as evoluções da versão 1.0 e os padrões que estão em beta ainda, que são os padrões de logística, de conciliação financeira, resumo de contratos e o ambiente de contratação, né? Então, esses padrões a gente ainda tem empresas testando esses padrões, então a gente ainda não quer lançar eles na versão de release antes de ter uma operação full aí, utilizando as APIs, né, para a gente ver que está tudo certo. Mas a gente já está em estágios avançados, aí, principalmente com a logística. Tá bom? Aí, pessoal, aqui eu pus o fluxo dos players aqui e dos endpoints. Claro que aqui é só um resumo, né? Não tem todos os endpoints, nem nada.
Mas, basicamente, assim, a gente tem 3 players aí que a gente trabalha, né? O software service, que seria aí o software do restaurante, o logistic service, que seriam os operadores logísticos, e as ordering applications, que são os originadores de pedido, né? Então, basicamente, aí os marketplaces e os apps, né? A ideia é, começando lá do merchan, que é o estabelecimento, a ideia é que o merchan cadastre as suas informações no seu software, né? E a partir do software todo o ecossistema ali gira, né? Então o software vai ser responsável aí por expor APIs de cardápios para que os marketplaces acessem. Ele tem como fazer o update desses cardápios. A gente tem toda a parte de eventos do pedido, né? Então, assim, ali está uma caixinha só, mas assim, tem, sei lá, uns 10 endpoints de pedidos com todos os eventos, né? Desde a criação, confirmação, tem todo o fluxo de cancelamento de pedidos. Então, a gente procurou padronizar a vida inteira de um pedido, né? Mesma coisa com a parte de logística, né? Então, a partir do momento que ou o software ou o marketplace tenha um pedido de comida gerado, né, um pedido de food, e ele precisa contactar alguém para realizar essa entrega, né, o Célio diz aí o motoca, né? Então, a gente também tem padrões onde a gente consegue fazer a chamada, a rastreabilidade e outras APIs acessórias também, como cotação, tratamento de problemas, cancelamento. Então, todo o fluxo aí do pedido, desde da origem aí até a entrega, a gente está contemplando. E ali em roxo, a gente tem ali os padrões de contrato e conciliação financeira, que aí é basicamente o originador do pedido ali expondo alguns endpoints para que o estabelecimento consiga efetuar as baixas dos pedidos e saber aí de informações contratuais. E aí, gente, no fim aqui tem eu vou mostrar um vídeo para vocês conhecerem em si a documentação, tá? Eu fiz um vídeo navegando mesmo na minha máquina, tá? Acho que tem um laser aqui. Então aqui a gente está no site do Open Delivery, né? opendelivery.com.br. Lá em cima a gente tem o menu da documentação com as 2 versões. Eu estou entrando na versão beta aqui, porque é onde tem tudo, tá? E aí essa é a carinha do Ridoc, né? Então, ele foi escrito todo em OpenAPI, dá até para baixar aqui o YAML, né, das APIs. E aqui eu só estou navegando, então a gente tem o repositório do Git para abrir issue. Como o Célio falou, é um ambiente totalmente colaborativo. Então, no nosso repositório do Git, a gente aceita pull requests, issues com sugestões. Se for o caso, a gente convida para participar dos comitês junto com a gente, né? Porque a gente tem um comitê, tem uma governança disso, mas ele é aberto, né? Então, a gente chegando nesse consenso, a gente evolui a documentação, tá? E, bom, aí apresentando a parte de segurança, também usa um OAuth padrão de mercado, e aí a gente entra nos padrões mesmo, né? Então, sempre tem uma explicação de como funciona a estrutura, e aí a gente tem os JSONs em si, com os campos e as regras, o esquema em si do JSON e como implementar, tá? Então, por exemplo, aí o cardápio, como que funciona a estrutura do cardápio, e aí o endpoint em si, onde a gente onde expõe as informações do estabelecimento, por exemplo, né? Então, a gente tem o JSON do lado, tem todas as regras e todos os requests, todos os responses. Então, assim, está praticamente tudo pronto para uma empresa pegar e falar, beleza, eu vou implementar, né? A gente, por enquanto, não tem componentes ainda para já acoplar em sistemas, né? Mas a gente está já com algumas parcerias aí para disponibilizar alguns componentes. Mas aqui, assim, vocês conhecem muito bem, não tem segredo, a gente procurou usar padrão de mercado mesmo para facilitar aí a entrada de players e tudo mais, tá? Então, como vocês podem ver, a documentação é bem completa, né? E isso aí já passou por várias revisões e a gente continua evoluindo aí. Toda semana a gente tem comitê de evolução dessas APIs. Tá bom? Acho que da minha parte era isso aí, gente.
Muito obrigado. Bom, a pergunta que fica é, isso aqui já existe, está funcionando, está pronto? Está disponível da forma como está colocado ali, não custa e não pede nada. Mais de 100 empresas de vários segmentos já estão em processo de adoção e algumas já adotadas, né? Mas eu destaco, por exemplo, em aplicativos, Rappi em processo de implantação, Americanas Delivery em estado avançado e Pede Pronto funcionando. Por exemplo, softwares de RP de restaurantes no Brasil, todos querem, mas os grandes, de cima para baixo, os 5 maiores, os 5 já estão em adesão ou já estão aderidos. Grandes redes muito interessadas, algumas já em implantação também, Habib's, Outback, Starbucks, Quick, que representa joint venture entre várias redes. Então, nós estamos com grande interesse. E do mundo da logística, isso aqui parece sonho de consumo, né? Poder se integrar com qualquer um sem precisar ficar brigando e na jornada. Por isso, eu acho que o melhor agora é abrir a palavra para vocês fazerem tirarem as suas dúvidas. Não sei se teve perguntas. Se houver perguntas, estamos à disposição. Tem sim, tem 2 perguntas aqui que chegaram agora, estão aqui no ponto eletrônico, passando aqui. Muito bem, espera só um instantinho, meninos. Então, Carlos Derbona está por aí, o Carlos? O Carlos perguntou, como vocês planejam educar entregadores e pequenos restaurantes sem conhecimento técnico ou de negócios sobre os benefícios e adesão ao Open Delivery? Bom, na verdade, a questão do entregador é muito complexa no sentido de valorizá-los, mas, tecnicamente, assim como o restaurante, ele não vai precisar entender nada, ele vai ter que saber que o software dele, aderente, permitirá que ele gerencie aplicativos diversos em um único local. Da mesma forma, alguns parceiros de logística, já temos 3, estão desenvolvendo aplicativos para o entregador, que poderão tanto ser multiplataforma, hoje um típico motoca também recebe pedidos de várias origens, e ele poderá receber num único aplicativo. Mas, especialmente, o objetivo é desintermediar. Imagina que um restaurante típico numa sexta-feira, além dos entregadores fixos que ele tem uma fila de entregadores extras. Então, existem aplicativos sendo criados para resolver a relação do restaurante com os seus entregadores fixos e os entregadores eventuais. Obviamente que isso vai beneficiar desintermediando, mas a questão da Abrazel, não do Open Delivery, vai muito além disso. Tá? Valorizar o serviço de entrega passa por não aceitar entrega grátis. Mas isso é um outro assunto. Muito bem, muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos fazer uma salva de palmas para o nosso Célio Muito obrigado. E Guilherme Camargo. Forte, forte, vem com tudo!